A prestação mensal que um trabalhador independente tem a pagar à Segurança Social é calculada pela própria Segurança Social, mas a partir da declaração trimestral que os trabalhadores independentes e os empresários em nome individual entregam à respectiva Segurança Social. No nosso manual temos o cálculo das contribuições, o rendimento relevante. Manual da Segurança Social em relação a trabalhadores independentes. E a Segurança Social, antes de tudo, vai proceder ao cálculo do rendimento relevante, que é o valor base sobre o qual se irá calcular a contribuição para a Segurança Social. Este rendimento relevante depende se estamos a falar de um empresário em nome individual ou se estamos a falar de um trabalhador independente. Se for um trabalhador independente, a nível de prestação de serviços, o rendimento relevante é 70% do valor declarado no trimestre por ele próprio. Se estivermos a falar de produção e venda de bens, ainda de atividades hoteleiras, restauração e bebidas, e portanto aqui no âmbito da segurança social estamos a falar dos empresários em nome individual, 20% dos rendimentos declarados no trimestre serão o rendimento relevante. Se os profissionais, trabalhadores independentes ou empresários em nome individual possuírem uma contabilidade organizada, o rendimento relevante corresponde ao valor do lucro tributável apurado no ano civil imediatamente anterior. O trabalhador independente vai ter a sua prestação mensal calculada com base nos exemplos que agora vamos ver. Portanto, a base de incidência contributiva, que é o valor sobre o qual é aplicada a taxa contributiva, vai corresponder a 1/3 do rendimento relevante, apurado em cada período declarativo, produzindo efeito no próprio mês e nos 2 meses seguintes. Um primeiro exemplo de cálculo dos valores da segurança social de um trabalhador independente. O João é trabalhador independente, arquiteto, portanto, prestação de serviços, para efeitos de segurança social, trabalhador independente. Os seus rendimentos derivam unicamente desta atividade e nos meses de julho, agosto e setembro do ano N, portanto, terceiro trimestre, emitiu recibos verdes de 1.300, de 1.200 e 980 respectivamente. Queremos saber qual o valor a pagar à Segurança Social com referência a outubro, novembro e dezembro. Portanto, aquilo que se declara num trimestre serve para a base de cálculo para o pagamento no trimestre seguinte. A Segurança Social começa por calcular o rendimento relevante. Como estamos a falar de um prestador de serviço, ou seja, de um trabalhador independente, o rendimento relevante é 70% do somatório declarado no trimestre, ou seja, 2.436. Este valor é dividido por 3 para constituir a base de incidência mensal e os trabalhadores independentes estão sujeitos a uma taxa de segurança social de 21,4%. Ou seja, a base de incidência mensal vezes 21,4% dá 137,77. É este o valor que vai pagar em outubro, em novembro e em dezembro. A primeira, portanto, a 10ª contribuição, a de outubro do 10º mês, é para pagar entre 10 a 20 de novembro. Portanto, paga-se até ao limite do dia 20 do mês seguinte. A 11ª contribuição, que corresponde a novembro, é para pagar entre 10 e 20 de dezembro. E a 12ª contribuição, a que diz respeito a dezembro, é para fazer o pagamento entre 10 e 20 de janeiro do ano seguinte. Quando o trabalhador independente faz o preenchimento da sua declaração trimestral,
ele pode fazer algumas opções que lhe permitem pagar menos valor, pagar uma mensalidade menor ou até pagar uma mensalidade maior. Isso depende de um conjunto de escolhas. Porque o João pode optar por reduzir o rendimento relevante até 25%, ou seja, ele pode escolher, quando está a preencher a declaração trimestral, que este rendimento relevante seja reduzido em menos 5%, menos 10%, menos 15%, menos 20% ou menos 25%. Funciona assim, 5 em 5, para menos. E, portanto, se ele for pelo máximo de redução, os 2.436 passariam para 1.827. Ou então ele pode escolher, optar, por aumentar o rendimento relevante de 5% em 5% até ao máximo de 25%. Mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 ou mais 25% do rendimento relevante. E ao escolher diminuí-lo, pagará menos segurança social. Ao escolher aumentá-lo, pagará mais segurança social. Se o João optasse por reduzir o rendimento relevante ao máximo, de 5 em 5, o máximo é 25%, neste caso ele iria pagar 130,33 € em vez de 137,77. Se ele optasse por aumentá-lo de 5 em 5, imagine-se que ele queria optar pelo máximo de aumento permitido, que é 25% em relação ao rendimento relevante. Nessa base ele iria pagar 217,21. Por que é que um trabalhador independente opta por diminuir o rendimento relevante? Obviamente para pagar menos segurança social, porque isso está dentro da norma. Mas porquê que ele opta por aumentá-lo? Porquê que ele opta por aumentar mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 ou até mesmo mais 25%? Por que razões de proteção social, de direitos para efeitos da segurança social e, nomeadamente, por causa da futura reforma. Porque, uma vez descontando sobre uma base maior, futuramente terá valor mais elevado de reforma, porque a reforma contará sempre com base nos valores sobre os quais foram descontados ao longo do período contributivo, da vida contributiva do sujeito. Agora temos um exemplo 2, que é um empresário em nome individual que vende bens, vende mercadorias. A Ana é a empresária em nome individual com uma loja de artesanato, produção e venda de bens, e nos meses de abril, maio e junho do ano N, portanto no segundo trimestre, obteve os seguintes valores de vendas: 4.200 € em abril, 3.800 em maio e 5.000 em junho. Ela enviou a declaração trimestral, portanto, enviou até ao final de julho, porque se tratava do segundo semestre. Até ao final de julho entrega-se abril, maio e junho. E com base nisto tudo, como ela é uma empresária em nome individual, já não se utiliza 70%. Utiliza-se 20% para calcular o rendimento relevante. 20% do somatório dos rendimentos declarados dá 2.600 €. Dividindo os 2.600 € por 3, temos a base de incidência mensal, 866,67. E a contribuição mensal, quanto ela vai pagar de prestação à Segurança Social
em outubro, novembro e dezembro, portanto no próximo trimestre, é 25,2% da base de incidência mensal, porque para empresários em nome individual, a taxa de segurança social é 25,2%, o que dá 218,4%. E, portanto, para empresários em nome individual e para o estabelecimento individual de responsabilidade limitada, aplica-se a taxa de 25,2% e o rendimento relevante é com base em 20%. E para trabalhadores independentes, a taxa de segurança social é 21,4% e o rendimento relevante é calculado na base de 70%. Portanto, este exemplo número 2 e o exemplo anterior distinguem o cálculo da segurança social do trabalhador independente e do empresário em nome individual. Agora, há sempre um valor mínimo que se constitui para efeitos de segurança social. Vamos ver um exemplo. O Carlos é designer gráfico, portanto é um prestador de serviços, e nos meses de janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre, emitiu apenas um recibo verde de 80 euros, portanto um valor muito baixinho de faturação, e fê-lo em fevereiro. E nos restantes meses não tem qualquer rendimento. Qual o valor mensal a pagar à Segurança Social em relação a abril, maio e junho? O abril, maio e junho é calculado com base nos meses, na faturação de janeiro, fevereiro e março. A Segurança Social calculou o rendimento relevante, dá 56 euros, 70% vezes 80, é um trabalhador independente. Divide o valor por 3, a base de incidência mensal, 18,67 euros. Ao multiplicar os 18,67 euros pela taxa de trabalhador independente, que é 21,4%, dá 3,99 euros. E uma vez que 3,99 euros é inferior a 20 euros, aplica-se a regra de contribuição mínima. Ou seja, fica obrigado a pagar 20 euros por mês. Vai pagar 20 euros em abril, em maio e em junho. Em abril, entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte, maio. Em maio, entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte, junho. E em junho, entre o dia 10 e o dia 20 de julho. E, portanto, há assim que ter em consideração a contribuição mínima para efeitos de segurança social dos trabalhadores independentes e que é de 20 euros. Na próxima videoaula vamos ver mais algumas temáticas sobre o regime da segurança social dos trabalhadores independentes. Até à próxima videoaula.